caros ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje, no primeiro episódio do Imunocast, eu, Fernanda Lacerda, e minha colega Adriane Lima, estudantes do segundo semestre de Medicina da Unifax, falaremos sobre um tópico muito importante para a compreensão do mecanismo de defesa e doença, a resposta imune a bactérias intracelulares. Gostou? Então vem com a gente! A resposta imune é fundamental na defesa contra agentes infecciosos, impedindo a disseminação de patógenos, infecções e posteriores doenças. As bactérias, por sua vez, são os micro-organismos que mais causam infecções e por isso é tão importante estudá-las. E vamos à primeira perguntinha do nosso podcast. Você, caro ouvinte, sabe a diferença entre uma infecção e uma doença infecciosa? E aí, conseguiu pensar em uma resposta? Pois bem, a infecção diz respeito à entrada e multiplicação de um agente patogênico em um organismo. Organismo esse que passa a ser o hospedeiro do agente infeccioso. Já as doenças infecciosas são as consequências das lesões causadas por esse agente e pela resposta que o hospedeiro vai manifestar por meio de sinais e sintomas e por alterações fisiológicas, bioquímicas e histopatológicas. O número de casos de infecção é muito maior que o número de casos de doenças, indicando que a imunidade inata e adaptativa possui condições de destruir micro-organismos, impedindo que este afete o nosso organismo. Agora, depois dessa pequena introdução, vou passar a fala para minha colega Adriane para que ela possa falar de forma mais específica da resposta imune a bactérias intracelulares. As bactérias intracelulares são bactérias capazes de crescer, reproduzir e causar doenças no interior das células do hospedeiro, ou seja, vamos ter a própria célula sendo infectada. A característica principal da bactéria intracelular é a capacidade de sobreviver e de se replicar dentro de fagócitos. Isso acontece porque elas desenvolveram várias estratégias para resistir à eliminação pelos fagócitos. Isso compreende a inibição da fusão do fagolisossomo ou fuga para o citosol e a erradicação direta ou inativação de substâncias microbicidas, como as espécies reativas de oxigênio. A resistência à extinção mediada por fagócitos também é a razão pela qual estas bactérias tendem a gerar infecções crônicas, que podem perdurar por anos. Muitas são frequentes após cura aparente e são difíceis de eliminar. A resposta contra bactérias intracelulares inicialmente ocorre de forma inata. A resposta imunológica inata contra bactérias intracelulares é mediada principalmente por fagócitos e células assassinas naturais, conhecidas também como NK. Entretanto, a imunidade inata geralmente não controla essas infecções, e a eliminação requer imunidade adaptativa. Na resposta adquirida, a principal resposta imunológica protetora contra bactérias intracelulares é a imunidade mediada por células T. A ativação de macrófagos que ocorre em resposta aos micro-organismos intracelulares é capaz de causar lesão tecidual. Essa lesão pode ser resultado de reações de hipersensibilidade tardia aos antígenos proteicos microbianos. As diferenças entre indivíduos em relação aos padrões de resposta de células T aos micro-organismos intracelulares são importantes determinantes de progressão da doença e do diagnóstico clínico. E agora que você já sabe um pouco sobre micro-organismos, você consegue imaginar como eles conseguem entrar no nosso corpo? As bactérias, assim como os demais micro-organismos, possuem alguns mecanismos próprios que as ajudam a penetrar o nosso epitélio e enganar o nosso sistema imune. Essas bactérias possuem adesinas, que são estruturas localizadas em sua superfície e também determinam sua capacidade de adesão ao interagir com os receptores de outra célula. É através dessas estruturas que elas se conectam às nossas células pelo processo de adesão. Vale ressaltar que essas adesinas variam de acordo com o tipo de bactéria. Após isso, elas precisam penetrar as células e isso vai ser feito através do processo chamado fagocitose. A fagocitose é um processo normal do nosso organismo e é mediada pelo nosso sistema imune. Nas células que não fazem fagocitose, esse processo vai ser induzido pela bactéria, no qual vão ser necessárias a participação das invasinas, que irão se ligar aos receptores de reconhecimento padrão, PRR, da nossa célula, onde se destaca o receptor do tipo TOL, TLR, que iriam reconhecer o padrão molecular associado ao patógeno, PAMP, e desencadear uma cascata de sinalização. Então, beleza, ela passou pelo epitélio, mas e agora? O que acontece? A ação bactericida e ou bacteriostática pelos macrófagos será decorrente da liberação de fatores ativadores e quimostáticos, além de várias interleucinas secretadas pelos linfócitos T após serem ativados.
Em consequência disso, teremos em algumas ocasiões a formação de granulomas, que controlarão o crescimento desses micro-organismos. Células T-inflamatórias recrutam macrófagos por dois mecanismos. O primeiro, estimulam os fatores de crescimento hematopoéticos pela interleucina 3 e o GM-CSF, os quais irão estimular a medula óssea a produzir e liberar células fagocíticas. E o segundo, as linfotoxinas TNF-alfa e TNF-beta, secretadas pelos linfócitos no local da inflamação, alteram a superfície das células endoteliais através da expressão de moléculas de adesão, de modo a permitir a adesão do fagócito ao endotélio, enquanto outras citocinas atuam no direcionamento e migração desses fagócitos. A ativação de macrófagos por produtos gerados no linfócito T é um passo essencial para a eliminação de patógenos intracelulares que não foram eliminados após a fagocitose. Dentro dos macrófagos, as bactérias intracelulares podem ativar tanto as células TCD4 através da expressão de antígeno associado ao MHC de classe 2, como também células TCD8 através da expressão de antígeno associado a moléculas de classe 1. A estimulação de células TCD4 leva à secreção de FN-gama, que ativa os macrófagos, levando à produção aumentada de óxido nítrico e destruição da bactéria, levando a uma morte celular. As células TCD8 participam do mecanismo de defesa através da citotoxicidade, destruindo os macrófagos infectados. As bactérias patogênicas são resistentes à degradação dentro de fagócitos, mas seus produtos são reconhecidos por receptores do tipo TLR e NOD, resultando em ativação de fagócitos. A estimulação de células dendríticas e macrófagos produz citocinas, principalmente interleucina 12 e interleucina 15, que ativam as células NK, que produzem FN e ativam macrófagos e promovem a morte de bactérias fagocitadas. Dessa maneira, as células NK fornecem uma defesa inicial contra esses micro-organismos. Os linfócitos TH1 ativam macrófagos que liberam INF-gama, permitindo a destruição do micro-organismo intracelular mais eficientemente. As células CD4 e TH2 ativam linfócitos B e através da secreção das interleucinas que vão se diferenciar em plasmócitos e produzir imunoglobulinas. Linfócitos T citotóxicos, quando ativados, liberam perforinas e proteases e dessa maneira matam células-alvo que liberam fragmentos antigênicos de patógenos citosólicos. Células TCD4 diferenciam-se em efeitoras TH1 sobre a fluência de interleucina 12, que é produzida por macrófagos e células dendríticas. As células T expressam ligante de CD4 e secretam IFN, e esses dois estímulos ativam macrófagos, induzindo a produção de várias substâncias microbicidas, incluindo espécies reativas de oxigênio, o óxido nítrico e enzimas lisossomais. A infecção de bactérias intracelulares está fortemente ligada com a alta concentração de TH1, que podem impedir a disseminação de bacilos e a sua ausência pode acarretar sérios problemas, enquanto a resposta TH2 está relacionada com a defesa contra bactérias extracelulares. Muito obrigada, ouvintes. Agora é com você, Nanda. Obrigada, Adri. Olá, pessoal. Voltando aqui para falar um pouquinho com vocês sobre os achados laboratoriais. Vocês sabem quais achados laboratoriais são possíveis de se encontrar no caso de resposta imune à infecção por bactérias intracelulares? Então, pessoal, quando houver uma resposta imune a uma infecção por bactérias intracelulares, poderá ser encontrado nos achados laboratoriais, seja no leucograma ou no hemograma completo, a presença de monocitose e linfocitose. A monocitose, que vai ser o aumento dos monócitos, poderá ser explicada pelo fato dos macrófagos, que são células derivadas dos monócitos, serem característicos na defesa contra microparasitas, no caso vírus e bactérias, e dentre eles está a nossa bactéria intracelular. Por isso, para que seja configurada a resposta imune, há o aumento dessas células. Já a linfocitose, que vai ser o aumento dos linfócitos, ela vai se estabelecer pois os linfócitos T são essenciais no mecanismo de defesa contra os agentes intracelulares. E com tudo que aprendemos aqui hoje, você consegue pensar em alguma doença infecciosa causada por bactérias intracelulares? Podemos citar como exemplo de uma doença a tuberculose. A tuberculose ela é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que atinge os alvéolos, onde vai ocorrer um processo de inflamação inicial mediada por neutrófilos e macrófagos alveolares. E é isso, gente. Infelizmente, nosso podcast de hoje está chegando ao fim. Obrigada por terem nos escutado até aqui e espero que vocês tenham gostado. Até mais!